uma boneca que nos mandou o nosso cibernauta Maia, o Brutal. Bem-vindos, pessoal! Oh, é assim, eu sou Rititi, ele é o bué. Eu sou jovem. Pessoal, hoje vamos falar de ontem. É lá, malta, isto veio a dizer é que ontem aqui a nossa Rita, fomos a uma discoteca e ela saltou para cima da coluna, começou-se a despir e foi já. Bom, o bué está-se a passar. Quando eu digo ontem, refiro-me ao passado, à nossa história, bué. Oh Rita, não vamos falar disso aqui em frente às câmaras. A nossa história não interessa agora. Além disso, as coisas que me aconteceram são coisas que acontecem aos homens. O que é que tu estás a falar, bué? Então não estás a falar daquela vez que a tua mãe foi sair e eu pensava que ela era bem da gira e pensava que era a tua irmã e foi um elogio. Ela fez aquela plástica bem, a mãe da nossa Rita. Bom, naquela. Bom, pessoal, nós vamos falar de história de Portugal. Nossa história, história de Portugal. Por exemplo, quem foi o primeiro rei de Portugal? Oh Rita, não me vou estar aqui a humilhar em público, por amor de Deus, a responder-te uma questão tão fácil. Bom, é assim, pessoal, vamos para a rua saber o que é que vocês sabem da nossa história. Toda a gente sabe que o rei de Portugal, o primeiro, foi o pai deste, do Dom Duarte. Não, foi o avô do Dom Duarte. Ou não? Entrevistas. Então é, jovem, diz-me lá o que sabes sobre a primeira dinastia. Eu não me lembro lá muito bem disso, eu era muito pequena. Oh, jovem, tu ainda não eras nascida. Era. Quando foi o Dallas não era nascida, mas quando foi a dinastia, ainda me lembro de ver. Ah, pois. Entrevistas. Quem é que descobriu o caminho marítimo para a Índia? Não faço ideia. Não? Mas quem descobriu foi um ganda tanso. Ai, que desta, então porquê? Porquê? Porque o gajo chega a falar muito mais depressa de avião. Otário. Entrevistas. 25 de Abril. 25 de Abril, sim. Portanto, foi mais ou menos assim. Pronto, Portugal era um reinado em que quem mandava era um tropa. Que era o Hotel de Salazar de Carvalho. Pronto, então o que é que sucede? Um dia atiram o gajo da cadeira de onde ele estava sentado e metem lá outro, que era o Marcelo Tomás, que era de esquerda. Pronto, então o pessoal não curtiu muito a cena. Não. Então a malta sai toda para a rua com cravos na mão. Porquê? E porquê a cena do cravo? Pá, é assim, naquela era, Portugal ainda não tinha armas nenhumas de jeito, estás a ver? E o pessoal daqui, quando é para a porrada, também desenrasca qualquer cena. Pronto. Mas, um cravo, parecendo que não, aquilo ainda aleija. Se um gajo bater com força, vai lá, vai, é? É assim, pessoal, isto em duas palavras é impressionante. Pois é, incrível. pessoal, até na chaqueira calheta. Vai uma grande confusão nas vossas cabeças e por isso incrível. mesmo nós temos hoje um convidado especial. Pessoal, o professor Orlando Campos, um intelectual que vos vai lindo. explicar tudo sobre a história de Portugal. Bora lá, professor, é por aqui. É um intelectual, malta. Bora lá nisso. Olá, professor, boa tarde. Tá bom? Obrigada por ter aceito vir ao... É assim. Como é um intelectual, vou-lhe apresentar aqui o nosso Picasso. Porque pica. Bom, professor, tenho aqui uma pergunta para si que diz: professor, porquê esta falta de informação dos jovens em relação à história do seu país? Ou seja, o que pergunta aqui no fundo é porque é que, portanto, segundo eu percebi, porque é que os jovens não pensam em relação ao passado, porque o passado os jovens não... Pronto, o que é que acha? É mais ou menos isso, de facto. Bom, esta temática é de alguma maneira possível de se enquadrar numa questão que eu considero... É um bicho. Muito incrível. Obrigadíssimo. Dizia eu, numa questão que eu considero mais vasta e mais complexa, porque é de alguma maneira uma relação que falta em relação ao embrião da própria educação. Os pais estão a tentar Um videoclipe muito a do ar. de educar os filhos e de lhes dar... És querida, podem crer, eu nunca hei de esquecer o que me dás com tanto carinho e o que eu gosto de cores e o que eu gosto de mim. Como uma pássara gosto de voar, é só dar uma pássara.
que eu preciso. Nem telhados, nem beirais, não são sítios para mim. E que não há melhor sítio para pousar do que um ilustre monumento. E o que eu gosto do Marquês, e o que eu gosto da Torre de Belém. Sou como uma pássara, gosto de voar. É só dar uma passa, ao mesmo dar um cheirinho. É só o que eu preciso. Sou como uma pássara, gosto de voar. É só dar uma passa, ao mesmo dar um cheirinho. É só o que eu preciso. Não é que eu me quero ir embora, mas é que chegou a hora de eu me virar. Foi isto que acabou por aniquilar a terceira dinastia. Sim, professor. Professor, eu creio, professor, que nós já estamos esclarecidos sobre essa temática que é, como quem diz, problema. Mas sempre podíamos ficar horas a ouvir o professor. Pois podíamos, horas a fio, só que eu tenho mais que fazer esta semana. Eu também já tenho coisas combinadas. Pessoal, até para a semana. Foi o sim. Um carimbo, está carimbado. Até à próxima. Oh, caramba, estes jovens de facto são... Nem cheguei à questão dos flips, mas enfim, nunca há tempo em televisão, é mesmo assim, não é?